Por que Jesus orava tanto? Nós estamos numa série de estudos sobre oração e hoje eu quero compartilhar contigo algo incrível. O que é? Uma mensagem do Evangelho. Sempre é incrível, mas o que eu quero falar com você hoje é que o porquê Jesus orava tanto. Essa mensagem, essa meditação, esse estudo que eu vou compartilhar nos próximos breves minutos aqui, eu quero falar com você a respeito de uma mensagem que foi pregada em 1868 por um homem chamado Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. E o que eu quero falar contigo através dessa meditação é aquilo que ele trouxe sobre a igreja dele, Tabernáculo, em Londres. Esse homem fez algo incrível, Deus usou esse homem poderosamente. E ao ler essa pregação, eu senti o desejo de compartilhar com você. Então eu fiz alguns tópicos, algum resumo, um estudo baseado na pregação dele para compartilhar. E a primeira coisa que fica muito claro na mensagem é que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, sendo imaculado, santo, puro, Jesus orava constantemente. Um dos motivos é porque Jesus sabia da necessidade, outro motivo era para nos ensinar sobre oração. Agora, o que nós precisamos entender e começar já com essa reflexão baseado nesse texto é que se Jesus sem pecado orava tanto, quanto mais nós, que somos tão falhos, tão limitados, tão pecadores, precisamos viver uma vida de oração. Em Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: naqueles dias ele foi até uma montanha a fim de orar e passou a noite orando. Se Jesus, sendo filho de Deus, frequentemente passava a noite orando, além de ter seus momentos muito claros de oração, quanto mais nós. Mas por que Jesus orava tanto? Primeira coisa, porque ele sabia que a oração é a ferramenta que Deus criou para manter comunhão com o Pai. Jesus diz no Evangelho de João, na oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus buscava momentos de oração, onde ele estava sozinho, conforme ele ensinou. Se você vai orar, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, que em secreto Deus vai te responder. É ali no secreto que ele vai agir sobre a sua vida. Nós gostamos de fazer orações públicas, nós muitas vezes somos muito parecidos com os fariseus, com aquelas pessoas que eram religiosas e que na realidade só atrapalharam a vida de Jesus. Muitas vezes nós gostamos e só oramos em reuniões públicas, em momentos onde a comunidade está reunida, mas nós esquecemos que uma vida de oração é feita em secreto. A importância de buscar momentos de se isolar para a oração. Jesus deixa isso muito claro nos 4 evangelhos. Nós vemos os 4 evangelistas, os 4 escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos eles descrevendo a rotina de oração de Jesus, alguns de uma forma mais detalhada, uns falando mais a respeito de como ele orava, outros falando a respeito das situações em que ele orava, mas nós vemos Jesus mostrando para nós que ele orava para manter comunhão com o Pai. Outra coisa que a gente percebe porque Jesus orava tanto é porque ele buscava sabedoria. Jesus começa o ministério dele orando. Ele começa o ministério dele indo a Deus e dizendo: Senhor, me ajuda. Para escolher os discípulos, ele vai orar. A Bíblia fala sobre isso. E quando ele foi escolher os discípulos, mesmo que ele sabia, ele foi e buscou orientação, direção, sabedoria. Jesus passava muito tempo em oração porque ele precisava de direção de Deus. O que nos falta hoje para tomar decisões sábias é porque nós não buscamos a direção e a sabedoria. Em Tiago 1:5 fala: e se algum de vós tem de falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos liberalmente. Quer dizer, é um presente já dado. Aqui é uma promessa. Se você precisa de sabedoria, peça que Deus vai dar. Ele não vai rejeitar isso a ninguém. Jesus tinha necessidade de orar para tomar as decisões mais corretas. Quanto mais eu e você. Quantas burradas nós fizemos, quantas coisas nós praticamos de errado, quantas palavras falamos errado, quantas decisões erradas, simplesmente porque nós não temos o hábito da oração. Jesus orava em momentos de grande desafio também. Não em momentos apenas que ele tinha que tomar uma decisão, mas quando ele era colocado sobre uma situação. Ou quando se
aparentavam algumas situações difíceis, ele orava. Jesus, quando estava perto de ser crucificado e traído, ele foi, em Mateus 26, 39, fala, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus orava em meio ao sofrimento. Jesus orava em meio aos desafios. Perceba, ele entende a dor, ele entende o desespero, ele entende tudo aquilo que ele estava passando. Mas agora aqui, ele pede a ajuda de Deus, ele fala, seja feita a tua vontade. Aí entra um outro ponto que nós precisamos refletir. Além da oração nos fortalecer para enfrentar os desafios, a oração demonstra a dependência total de Deus. Por que oramos? Porque cremos que Deus está no controle de todas as coisas, mas mais do que isso, não oramos apenas porque cremos na soberania de Deus, oramos para que a soberania de Deus se torne uma realidade em nossas vidas e o nosso coração e a nossa mente aceite isso, nós venhamos manifestar uma humildade diante daquilo que Ele fala, daquilo que Ele conduz, daquilo que Ele ordena. E quando eu e você fazemos isso de um coração muito aberto, nós passamos então, eu e você, a colocar as coisas no lugar certo. Quem é Deus, quem sou eu? Eu preciso da ajuda dele. Mostra a minha dependência dele. A necessidade de reconhecer a nossa dependência de Deus. A oração nos faz isso. Por que muitas vezes não oramos tanto? Porque nós não somos tão dependentes de Deus. E se nós formos orar, vai ficar cada vez mais claro. Mas quanto mais nós oramos com a intenção certa, com o coração certo, mais nós vamos estar buscando de Deus. E vamos estar recebendo de Deus e vamos estar sendo moldados por Deus. Jesus também orava para ensinar os discípulos. Fala um certo momento que depois que Jesus terminou uma oração, em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos chegam nele e falam, Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles viam Jesus orando, eles percebiam Jesus, a forma com que Jesus orava, não era só as palavras, mas era a forma que ele se comportava em oração, como a voz dele, o corpo dele, como ele agia. Jesus não orava como os religiosos, Jesus orava como alguém que está em conexão total com Deus. E os discípulos pediram para aprender a orar. Nosso exemplo de oração vai inspirar outras pessoas. Por isso que nós precisamos, como cristãos, sermos homens e mulheres verdadeiros em oração. Continuando, Jesus orava com intensidade, conforme eu falei, os discípulos percebiam. Em Hebreus fala que ele orava e ele se oferecia com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas. Não era uma oração metódica. Não era uma oração com 10 regrinhas para orar, mesmo que muitas vezes eu e você vamos precisar ter algumas regrinhas para orar, porque nós vamos ter guerras internas, externas, na nossa mente, no nosso corpo, que vão nos impedir de orar, que vão travar a nossa vida de oração. Mas Jesus orava com intensidade, com lágrimas, uma oração fervorosa e sincera. E indo ao final dessa meditação, Jesus orava para buscar força e consagração. Ele buscava no Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 35 fala, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto e ali orava. Nós precisamos aprender a desenvolver a disciplina da oração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude a seguir o exemplo do nosso Senhor, do nosso Mestre, que é Jesus, e nós venhamos a viver uma vida de intensa oração, onde tenhamos um processo de renovação espiritual. Porque nós sabemos, conforme fala em Mateus 26, capítulo 26, versículo 41, que nós precisamos vigiar e orar para que não entramos em tentação. Porque na realidade o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Se Jesus sem pecado orava, meu amigo, minha amiga, quanto mais nós. Quanto mais nós. Se Jesus era intenso na sua oração, quanto mais nós. Se Jesus era dependente de Deus, quanto mais nós. Nós precisamos nos desafiar. E essa meditação é para desafiar você, a minha vida, a sua vida, e para buscar